Uma equipe de cientistas na Hungria publicou recentemente um artigo que sugere a existência de uma partícula subatômica anteriormente desconhecida. Os primeiros traços da partícula foram encontrados em 2016, quando analisaram pares de elétrons e pósitrons, a versão antimatéria dos elétrons, produzidos quando os núcleos de berílio 8 passaram de um estado de alta energia para um estado de baixa energia. Na época, eles descobriram um desvio do que esperavam ver quando havia um grande ângulo entre os elétrons e os pósitrons. Essa anomalia poderia ser melhor explicada se o núcleo emitisse uma partícula desconhecida, que mais tarde se dividisse em um elétron e um pósitron. Agora, eles observaram algum comportamento estranho nos núcleos de hélio 4, o que também pode ser explicado pela presença de X17. Essa partícula teria que ser um bóson, que é um tipo de partícula que carrega força, e sua massa seria de cerca de 17 milhões de eletronvolts. É tão pesado quanto 34 elétrons, o que é bastante leve para uma partícula como essa. O bóson de Higgs, por exemplo, é mais de 10 mil vezes mais pesado. Por causa de sua massa, a partícula hipotética recebeu o nome de X17. Essa última anomalia é estatisticamente significativa, um nível de confiança de 7 sigma, o que significa que há apenas uma possibilidade muito pequena de que o resultado tenha ocorrido por acaso. Isso está muito além do padrão usual de 5 sigma para uma nova descoberta. Então, o resultado parece sugerir que há alguma física nova aqui. Se os resultados forem confirmados, a chamada partícula X17 poderia ajudar a explicar a matéria escura, a substância misteriosa que os cientistas acreditam ser responsável por mais de 80% da massa do universo. Pode ser o portador de uma quinta força, além das 4 representadas no modelo padrão da física: gravidade, eletromagnetismo, força nuclear fraca e força nuclear forte. A maioria dos pesquisadores que procura novas partículas usa aceleradores enormes que esmagam partículas subatômicas em alta velocidade e analisam o que sai da explosão. O maior desses aceleradores é o Grande Colisor de Hadrons, na Europa, onde o bóson de Higgs, uma partícula que os cientistas estão caçando há décadas, foi descoberto em 2012. Os pesquisadores húngaros adotam uma abordagem diferente, conduzindo experimentos menores que disparam as partículas subatômicas chamadas prótons no núcleo de átomos diferentes. No entanto, o novo anúncio e o de 2016 foram recebidos com ceticismo pela comunidade da física. Por que é tão difícil para os físicos acreditarem que um novo bóson leve como este poderia existir? Primeiro, experimentos desse tipo são difíceis e a análise dos dados também. Sinais podem aparecer e desaparecer. Em 2004, por exemplo, o grupo Debrecen encontrou evidência que eles interpretavam como a possível existência de um bóson ainda mais leve. Mas quando eles repetiram o experimento, o sinal desapareceu. Segundo, é preciso garantir que a própria existência do X17 seja compatível com os resultados de outros experimentos. Nesse caso, tanto o resultado de 2016 com berilo, quanto o novo resultado com hélio, podem ser explicados pela existência do X17, mas ainda é necessário um teste independente de um grupo independente. O que isso tem a ver com a matéria escura?
Bem, os cientistas acreditam que a maior parte do universo é invisível para nós. A chamada matéria escura só interage com a matéria normal de maneira muito fraca. Podemos inferir que ela existe a partir de seus efeitos gravitacionais em estrelas e galáxias distantes, mas nunca foi detectada em laboratório. Então, onde o X-17 entra? Em 2003, um estudo mostrou que uma partícula como o X-17 poderia existir. Ela carregaria força entre as partículas de matéria escura da mesma maneira que os fótons, ou partículas de luz, fazem para a matéria comum. Em um dos cenários, as partículas leves de matéria escura às vezes produziam pares de elétrons e pósitrons de maneira semelhante à que a equipe húngara viu. Esse cenário levou a muitas pesquisas em experimentos de baixa energia, que descartaram muitas possibilidades. No entanto, o X-17 ainda não foi descartado. Nesse caso, o grupo pode de fato ter descoberto como as partículas de matéria escura se comunicam com o nosso mundo. São necessárias mais evidências. Embora os resultados sejam muito interessantes, a comunidade da física não ficará convencida de que uma nova partícula foi realmente encontrada até que haja uma confirmação independente. Portanto, podemos esperar muitas experiências ao redor do mundo que procuram um novo bóson leve para começar a procurar evidências de X-17 e sua interação com pares de elétrons e pósitrons. Se chegar à confirmação, a próxima descoberta poderá ser a própria partícula de matéria escura. Um experimento no CERN chamado NA64 também procurou essa partícula, e agora novas atualizações podem ajudar a sondar ainda mais a existência ou não dessa partícula. No experimento NA64, os cientistas disparam um feixe de dezenas de bilhões de elétrons em um alvo fixo. A colisão entre os elétrons e os átomos no alvo produz partículas, potencialmente aquelas que nunca vimos antes. Até agora, o NA64 não encontrou nenhum vestígio de X-17, mas mesmo nenhuma detecção é útil. Se a partícula realmente existe, existem certos valores para a força de interação entre X-17 e elétrons que podem ser excluídos. As anomalias ATONC podem ser devidas a um efeito experimental, um efeito da física nuclear ou algo completamente novo, como uma nova partícula. Para testar a hipótese de que são causadas por uma nova partícula, tanto uma análise teórica detalhada da compatibilidade entre o berilo 8 e os resultados do hélio 4, bem como a confirmação experimental independente, são cruciais. Até 2023, o experimento com LHC-B deve poder fazer uma medida definitiva para confirmar ou refutar a interpretação das anomalias ATONC, como decorrentes de uma nova força fundamental. Enquanto isso, experimentos como o NA64 podem continuar diminuindo os valores possíveis para as propriedades hipotéticas das partículas, e toda nova análise traz consigo a possibilidade, ainda que remota, de descoberta. Se a descoberta for confirmada, ela mudará completamente a física fundamental. X-17 e partículas hipotéticas similares são frequentemente chamadas de fótons escuros, e alguns físicos acreditam que sua existência é a chave para explicar outras teorias, ainda a serem confirmadas, como matéria escura e energia escura.
Este foi o Minuto News, uma pílula composta de diversas partículas carregadas com notícias sobre ciências.